Agora nós vamos ir lá para o item 4, onde o título é Uniões Antipáticas. Nós falamos, já em outra oportunidade, sobre as antipatias e as simpatias no todo, no geral, na convivência, nos encontros. Agora aqui nós vamos falar de uniões, de uma certa forma, a princípio, de uniões amorosas, mas a gente vai entender o porquê desse aspas aqui, Uniões, casamentos, Então, uniões antipáticas. Vamos à pergunta 939. Desde que os espíritos simpáticos são elevados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor sincero seja recebido como indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatias e algumas vezes em ódio? Uma pergunta extensa, mas o que ele está perguntando? Olha, se duas pessoas que têm empatia uma pela outra, são simpáticas entre si, elas se encontram e se reúnem e estão juntas, como que explica aquelas que se unem, mas somente um lado, de uma certa forma, alimenta aquele amor? E o outro que recebe esse amor, muitas vezes o recebe com repulsa, ou muitas vezes durante essa convivência, esse amor se transforma em ódio. Como que é isso? O porquê que isso acontece? E eles respondem: não compreendes então que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente, porque julgam apenas as aparências e quando são obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que se tratava somente de uma paixão material. Então, olha lá, a princípio ele vem nos dizendo o seguinte: olha, não compreendes então que seja uma punição? Então, uma possibilidade, uma punição para um dos lados. Pode ser que em uma outra encarnação, aquele que doou amor, o outro desperdiçou, e agora ele vem amando, o outro desperdiça. É o espiar, é o viver na carne. Então essa é uma possibilidade. E ele vem com a outra dizendo, e aqueles que dizem amar perdidamente, mas no final das contas eles atinam, ou eles reconhecem que era apenas uma paixão material, Uma outra possibilidade, uma paixão aí nos interesses, não só no interesse de um corpo físico, mas no interesse de status, de posição social, e daí se vê que tudo cai por terra, Então vamos continuando o raciocínio. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e que supondes dotados de belas qualidades. É vivendo realmente com ela que a podereis apreciar. Quantas uniões, por outro lado, que a princípio pareciam incompatíveis, e com o correr do tempo, quando ambos se conhecem melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque baseado na estima recíproca. E agora ele vem dizendo também, e aqueles, que transformam o amor, que o amor, de certa forma, vai seguindo de uma forma terno, e durável, Um amor, uma estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Ou seja, mais dia ou menos dia, dentro daqueles que estão aí entregues à ilusão, essa antipatia pode vir a ocorrer, por quê? Porque tudo aquilo
que estava de uma certa forma apegado, que eram apenas questões materiais, quando aquilo cai por terra, quando há então uma vivência entre os dois, é que você vai realmente perceber, né, que aquilo ali não era amor, né? Por quê? Porque o amor, ele vem do espírito. Então aí cai por terra e pode surgir aí essas antipatias de um lado ou de outro lado, ou dos dois lados. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, e frequentemente se torna uma pela outra, ou seja, né, mistura tudo. A afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível. Eis porque os que se julgam amar com um amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão, né? Então, quando o amor ele é recíproco e verdadeiro e vem do espírito, ele é duradouro, né? Quando ele vem da matéria, quando termina então a ilusão que se tinha, que a gente colocou em cima do outro, quando essas ilusões caem por terra, né? O espírito enxerga a realidade e vê que tudo não passou de uma ilusão. Então daí surge também esses sofrimentos e essas uniões antipáticas. Pergunta 940. A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Ou seja, né? Duas pessoas aí vivendo juntas, não é um sofrimento? Duas pessoas que não se suportam, que de uma certa forma, né, carregam com elas essa antipatia, que o amor morreu, né, digamos assim, durante o percurso, mas não é que o amor morreu, é porque o espírito começa a enxergar, né, que tudo aquilo era uma ilusão, tudo aquilo que era material caiu por terra, né? Então ele pergunta, isso não é um sofrimento, né, e que pode envenenar toda uma existência? E eles respondem, muito amarga de fato. Mas é uma dessas infelicidades de que, na maioria das vezes, sois a primeira causa, né? Então, ou seja, tem-se aí essa primeira causa dessa questão, né? De lançar-se do amor material, de não ser um amor, né, verdadeiro, que enxerga realmente, né, a pessoa além da casca, além do corpo físico, né, além dos benefícios materiais que o outro pode te trazer, mas ele diz que isso é só a primeira causa. Por quê? Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam, né? Então, ou seja, por que não se resolve tudo da melhor maneira? Porque Deus não está obrigando ninguém, né? A gente acha que Deus nos obriga, mas Deus não obriga. Nós não somos obrigados a nada, né? A gente sabe que às vezes a gente tem uma certa convivência que é necessária reparação, né? Mas ainda assim nós não somos obrigados. Depois, nessas uniões, procurais quase sempre mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Ou seja, né? O nosso orgulho, batendo aqui mais uma vez, a nossa ambição, ou seja, nós entregues aí a valores terrenos, né? E a gente deixa de lado uma felicidade que a gente poderia estar desfrutando com o outro se a gente tivesse, então, um olhar diferente. E por isso, por não ter esse olhar diferente, de não viver essa afeição mútua, de viver por prazeres, então, terrenos e materiais, eles continuam e sofreis. Então, apenas a consequência dos vossos preconceitos, né? Então, ou seja, muitas das vezes a gente tem um sofrimento porque a gente, embora a gente saiba que aquele caminho que a gente vai adentrar está errado, que aquela forma está errada, a gente ainda persiste, né?
E aí a gente sofre as consequências. Pergunta 940A. Mas nesse caso, não haverá quase sempre uma vítima inocente? Ou seja, nesses casos de antipatia, em que um está ali ligado aos prazeres materiais, os benefícios materiais que o outro pode te trazer, e a outra parte está ali doando um amor realmente puro, né? Não teria aí uma parte sofrendo e essa parte que está sofrendo é inocente? E eles respondem sim. E isso é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado em sua alma, ela se consolará com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos se enfraqueceram, desaparecerão também as causas dessa infelicidade íntima. Então, ou seja, né, aquele que está sendo vítima inocentemente, né, ele encontrará sim, né, o consolo, né? Ele sempre vai ter a fé no futuro, mas aquele, né, que ocasiona a infelicidade, ele será responsável pelos seus atos na medida de todos os atos que causaram consequências negativas ao outro, sem às vezes, muitas das vezes, sem necessidade, né? Compreenderam, gente, né? Como que as coisas são muito mais aprofundadas e como a gente ainda está tão ligado, né, a valores materiais, a valores terrenos, né? Então, quantas vezes a gente não vê, né, relacionamentos? A gente sabe que existe relacionamentos puros, né, de alguns que estão ali às vezes tentando dar certo, tentando às vezes reparar algo, tentando às vezes, né, fazer para que tudo dê certo da melhor maneira possível. Mas a gente vê muito também aqueles que se encantam de imediato, né, pelo que o outro tem a te oferecer, não daquela felicidade pura, né, uma felicidade entre aspas, porque a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, a gente sabe que nós vamos ter problemas, a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar muitas coisas, né, mas não ver no outro a essência, não enxerga no outro a bondade ou as qualidades que o Espírito vem trazendo, mas enxerga as qualidades mundanas, né? E é aí que, de uma certa forma, se enganam, se ferem, se machucam, se equivocam, né? E muitas das vezes pode até surgir daí uma inimizade que antes nem a tinha. E aí dessa inimizade vem a consequência de um dia esse inimigo precisar se tornar amigo. Lembre-se, para que a gente chegue à classe dos espíritos puros, nós precisamos ter sanados todos os nossos pontos negativos. E um desses pontos é não ter inimigos. Né? Então olha aí a amplitude de tudo, a grande responsabilidade que nós mesmos temos diante dos nossos atos e que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não consegue discernir, né, o caminho e a forma com que está sendo feita.